fiz aqui as minhas carreiras, eu fiz 5 carreiras, tá? E agora a gente vai fazer as últimas duas, que é uma carreira de argolinhas, para depois passar o cordão, e uma de ponto baixo por cima das argolinhas, que é para reforçar, porque quando a gente já for passar o cordão, ela vai esticar, tá? Então, a gente vai fazer de 3 em 3 argolinhas e de 4 em 4 pontos. Então, vou iniciar fazendo 3 correntinhas. Aqui, como eu já tô em cima de um ponto, eu vou pular apenas 2, e no terceiro eu fecho com um ponto baixo. Nos demais, eu vou sempre pular 3 pontos e fechar no quarto, tá? Então, faço 3 correntinhas, pulo 3 pontos, no quarto ponto, fecho com ponto baixo. Novamente. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 3 pontos, no quarto ponto, fecho com ponto baixo. E vou assim até o final. Aqui no meio, nos últimos, se eu não me engano, vai ter apenas 3 pontos. Então, eu vou estar pulando apenas 2 e no último fechando com ponto baixo. Não tem problema, o sino de vocês também dá isso, tá? Então, eu faço essa carreira e eu volto ali pra gente reforçar daí essas argolinhas, pra depois poder trabalhar o outro lado. Terminada essa carreira de argolinhas, aí a gente vai reforçar elas com pontinho baixo. Então, se eu trabalhei de 3 em 3 correntinhas, eu vou fazer 3 pontos baixos, ó. Solto dentro de cada argolinha, eu trabalho 3 pontinhos baixos. 1, 2 e 3. Aí, passo aqui pra próxima, ó. Passo direto pra próxima argolinha. Fazendo 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, passo para a próxima. 1, 2, 3 correntinhas, tá? Ó, de 3 em 3. Até acho que a gente pode trabalhar de 4 em 4, só para não ficar repuxado, ó. Deixa eu trabalhar com 4 para ver, deixa eu colocar mais uma aqui, ó. Aí, faço de 4 em 4, deixa eu ver. Acho que vai ficar menos repuxadinho, acho que vai ficar mais bonito no acabamento. Então, a gente pode trabalhar de 4 em 4 pontos baixos para cada argolinha. Terminou uma argolinha, pula direto para outra, fazendo novamente os 4 pontos baixos, ó. E ela vai ficar assim. É só para reforçar mesmo, porque quando a gente passar o cordão, isso aqui vai esticar pra gente poder transpassar e poder amarrar. Então, se ela tiver reforçadinha com pontinho baixo, vai ficar muito mais bonito, não vai ficar esgaçado, não vai ficar feio, tá? Aqui, feito os últimos 4 pontos baixos, aí é só fechar com um ponto baixíssimo, aqui, ó, bem nesse último pontinho alto da carreira. Fez o último ponto baixo, fecha com ponto baixíssimo, aí pode cortar a linha, passar por dentro da laçada e fazer a outra lateral da mesma maneira. Lembrando que é 2 pontos altos por cada carreira e só nesse aqui de baixo é 3, tá? Vocês podem, inclusive, começar do outro lado de baixo para cima. Esse aqui a gente começou de cima para baixo. O outro lado pode começar de baixo para cima, tá? Vou fazer a outra lateral, aí eu vou provar no corpo, né, que vai ser assim, ó. Essa parte de amarrar é na parte da frente. Eu vou provar no corpo certinho, e aí eu vou... Pode parecer pequeno, gente, mas quando a gente coloca no corpo, ele estica, tá? Eu vou, daí, já fazer uma das alças, pra eu poder demarcar certinho, ver onde vai começar, onde vai fechar lá atrás, pra daí eu poder fazer a outra junto com vocês. Olha, a gente terminado aqui essa parte da frente, eu fiz aqui uma das alças já. Vou fazer outra com vocês, fiz a alça e fiz o acabamento aqui, ó, com pontinho baixo, que vai ser onde a gente vai fazer depois a costura com o tecido, tá? Então, tem que ter esse acabamentozinho de ponto baixo, até porque daí vai esconder melhor a costura, vai ficar melhor em questão de acabamento. Então, pra alça, o que que eu fiz? Eu peguei aqui pela parte da frente, aqui nos vezinhos, eu pulei 2 vezinhos, tá? Vou pegar aqui no último ponto alto do segundo vezinho, que é o suficiente de espaço, porque ele vai ficar bem ali na frente mesmo. Então, eu vim aqui no último ponto alto do segundo vezinho, vou passar aqui a minha linha, vou fazer 2 nozinhos, 1 e 2, aí, vamos subir 3 correntinhas para ser o nosso ponto alto. E vamos fazer 2 vezinhos, um sobre cada, nos próximos vezinhos que tiver. Então, faço um V sobre um V, né? E, novamente, mais um V sobre outro V. Feitos os 2 Vs, vamos finalizar com um ponto alto, pegando no primeiro ponto alto do próximo Vzinho, ó. Para iniciar, eu peguei no último ponto alto de um V, e para terminar, a gente pega no primeiro ponto alto, tá? Aí, a gente vai fazer 33 carreiras assim.
Viramos a carreira, vamos subir 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto. Vzinho sobre Vzinho, igual que a gente já fez. V sobre V, ponto alto sobre ponto alto, tá? 33 carreiras dessa maneira. 33 é o suficiente, porque ele ainda dá uma esticadinha, então, tá bom, tá? Façam 33, e aí eu volto pra gente costurar ali atrás. Feito aqui as 33 carreiras, nós vamos pular aqui 11 Vzinhos, tá? Pra gente poder fazer a costura. Então, a carreira normalzinha tá assim, ó, viradinha. Nós vamos, ó, virar para cá, pra gente poder fazer a costurinha, ó. Só vocês fazerem o testezinho de quando vocês erguerem pra ver se ela vai tá certinha, tá? Já vou colocar aqui a minha agulha no primeiro ponto e agora eu vou contar aqui 11. A partir daquele ali mesmo que a gente usou o primeiro ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nesse 11 aqui, ó, no último pontinho dele, é onde a gente vai fazer a primeira costurinha com ponto baixíssimo, ó. É só ir pegando ponto com ponto. Peguei desse lado, peguei do outro lado, segundo, terceiro, sempre pegando os dois lados, ó. Quarto, quinto, sexto, sétimo e oitava costurinha com ponto baixíssimo. É bem simples, só deixar 11 aqui, ó, tá? Terminou, corta a linha, passa por dentro da laçada, faz o outro lado da mesma maneira. Já vou mostrar aqui o acabamento de dentro do braço com ponto baixo, tá, ó. Vamos pegar aqui, sempre eu costumo começar pelas costas. Aqui nesse pontinho mesmo, ó, que a gente fez a última costurinha, só pra não ficar espaço, ó. Tá vendo que aqui a gente fez a costurinha? Pode passar ali mesmo. Aqui nessa parte de baixo do braço, é um pontinho baixo sobre cada ponto, tá? Não tem erro aí. Ó, fiz aqui os 2 nozinhos. Passei pela laçada, no mesmo ponto, já faço o primeiro ponto baixo. Aí, aqui nas carreiras, né, aqui da alça, cada carreira são 2 pontinhos baixos. Só isso. Para cada carreira, 2 pontos baixos. Não tem segredo, só fazer com calma, tá, ó. Sempre 2 pontos baixos para cada carreira, por toda a volta, e aqui um ponto baixo sobre cada ponto. Fez o último ponto baixo, fecha com ponto baixíssimo nesse primeiro, cortou a linha, passou por dentro da laçada, tá pronto, tá? Então, façam as duas alças, deixem a mesma quantidade de espaço nas duas, façam o acabamento de dentro, aí eu volto para falar do acabamento da parte de fora, tá? Que a gente vai fazer esse acabamento por toda a volta fora, e aqui embaixo também para dar um acabamento, que é aquele ponto mini ondinha que eu chamo, tá? Faço, então, essas duas partes, eu volto para esse outro acabamento, para depois, por último, a gente trabalhar ali a parte das mangas. Terminadas as duas alças, a gente vai pegar o cropped pela parte da frente, aqui em uma das pontas, a gente vai fazer aquele acabamento ao redor. Então, aqui mesmo onde hoje eu tinha terminado essa parte, eu vou pegar nesse mesmo ponto, vou passar a minha linha e vou fazer 2 nozinhos. A gente vai fazer aquele pontinho que eu falei, que é aquelas mini ondinhas, tá? Então, aqui passo a linha pela laçadinha, vou pular um ponto e no segundo vou fazer 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2 e 3. Terminado, pulo um ponto e no segundo fecho com um ponto baixíssimo. E assim eu vou indo, pulo um ponto, no segundo faço 3 pontos altos dentro do mesmo espaço. E depois, novamente, pulo um ponto e no segundo fecho com um ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer isso por toda a volta, que também sempre a cada carreirinha equivale a 2 pontos, tá? Vamos fazer por toda essa volta de fora e chegando aqui na outra ponta, é só fechar com ponto baixíssimo, aqui onde começa a alcinha, cortar a linha, passar por dentro da laçada e embaixo, aqui em toda essa parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, o mesmo pontinho, tá? Então, façam esses dois acabamentos. E aí, a gente volta para começar a trabalhar as mangas.
Gente, pro braço, o que que a gente vai fazer? Eu tinha feito um aqui e deu errado, porque ele ficou ótimo, a manga assim, retinha, mas não entraria, não passaria da axila, por exemplo. Teria que ser para ser uma manga retinha, teria que ser para um estilo ciganinha. Então, esse aqui eu vou guardar para depois eu usar em alguma outra peça, ó. Mas deu bem certinho aqui a partezinha que a gente vai fazer também para costurar, tá? Mas que seja, não deu certo. Então, o que que eu fiz? Fui lá e cortei 2 quadrados de 50 por 50, tá? 50 de altura tá legal, porque não é pra ser até o pulso, porque a gente vai ter esse trabalhado aqui, tá? E também, 50 de largura pode parecer muito, mas depois o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai dobrar vai cortar certinho aqui, ó. A gente vai cortar, tipo assim, essa parte aqui de cima tem que ficar com 50, que é a parte que vai subir da axila até o ombro, tá? E aí, aqui, sim, eu cortei pequenininho pra ser menorzinho na parte do pulso, ó. E fui cortando dessa maneira aqui, ó, aumentando, ó. Fiz uma curva, tá? Vocês vão fazer isso de um lado. Tá, uma curva. É só botar na frente em volta do braço de vocês, pra vocês verem aqui a medida. Aqui tá bem maior ainda que o meu braço, um pouco maior, né? Que é pra ele ficar soltinho mesmo. Então, vocês vão cortar em curva. Essa parte maior é a parte que vai subir pro ombro, tá? Então, depois vocês dobram o outro aqui de baixo também. Colocam esse aqui por cima, que vocês já cortaram, pra vocês poderem cortar e ficar do mesmo tamanho. Ó, gente, depois de cortado, ó, você pode ver que ele não fica cortadinho bem certinho, né? Mas não tem problema, tá? Só tem que encaixar pontinha com pontinha. A gente vai pegar a linha agulha de costura, eu peguei aqui na cor branca, né? Que é a cor que eu estou usando. E a gente vai começar a costurar aqui da partezinha menor, que é do pulso, pra cima. A gente vai fazer 2 tipos de costura. A gente vai ir voltando e depois a gente vai vindo com costura. Só que vão ser costuras diferentes, de formas diferentes. Aqui a gente vai fazer aquela normal, meio que por cima, só pra unir. E depois a outra costura vai reforçar, tá? Então, só procurem sempre seguir uma linha reta, tá? Não é difícil. Também não é muito demorado, é só fazer com calma. Esse aqui pode ser espaçadinho, não precisa ser bem certinho, porque essa primeira costurinha aqui, ó, já até fez nozinho aqui. Essa primeira costurinha, ela é só pra unir mesmo as pontas, tá? As próximas costuras é que vão... A próxima costura, quando a gente voltar lá do finalzinho pra cá, é que vai definir mesmo. Ó, já comecei fazendo coisa, né? Bem cara de Eduarda mesmo. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, então é só ir fazendo, ó. Pode pegar um pouquinho afastado, porque daí a próxima, sim, a gente vai fazer bem caprichadinha, que é pra ela ficar bem certinha, pra não ter o risco de abrir nem nada, tá? Então, vamos fazendo assim, costurinha normal, até chegar lá na ponta. Quando chegar lá na ponta, daí eu volto pra eu poder mostrar pra vocês o outro tipo de costura. Ó, terminada essa primeira costurinha, ela é bem por cima mesmo, como eu falei, ó. É só pra dar uma primeira costura que é só pra unir mesmo. Chegando aqui no finalzinho, agora a gente vai dobrar essa partezinha que a gente costurou, ó. Nós vamos dobrar para trás. A gente vai dobrando de pouquinho a pouquinho, ó. Bem o tanto que a gente fez a costura, ó. Dobramos e agora sim nós vamos fazer uma costurinha bem fechadinha, bem demorada, que é pra ficar bem bom mesmo essa última costura, que é ela que vai segurar aí a tua manga, ó. Então, ali, primeiro era só pra vocês terem uma noção de espaço, ó. Dobrei, vou pegando, daí pega bem juntinho mesmo, ó, tá? E aí, a gente vai descendo dessa forma, daí sempre dobrando, que a gente tá reforçando essa costura. A gente vai fazer assim até chegar lá na outra pontinha de novo, lá do pulso, ó. Vai fazendo com bastante calma essa costura aqui, tá? Então, vocês vão dobrando sempre e vão costurando pertinho, por toda a voltinha, até chegar aqui. Chegando aqui, reserva essa manga e a gente vai fazer o trabalhadinho de crochê pra gente poder costurar nessa parte aqui. A parte aqui do punho, a gente vai fazer correntinhas com o número múltiplo de 3, tá? Eu fiz 42 no meu. Tem que ser um número que quando a gente fecha, passe na mão, tá? Tem que passar, tem que ficar certinho aqui no pulso. Meu pulso é fininho, então por isso que eu usei 42 pontos. Aí, vocês vão ter que testar aí no de vocês. Então, vamos laçar a linha e aí fazer sempre com múltiplo de 3. Eu, no caso, vou fazer 42 correntinhas.
Feitas as correntinhas, eu sei que aquela primeira, quando a gente empurra, ela some. Então, aqui eu vou fazer mais uma pra compensar, que senão ia ficar com uma correntinha a menos, tá? Então, aqui, ó, deixem todas viradinhas pra parte de cima. Aí, nós vamos pegar lá na primeira correntinha livre e vamos fechar... Ai, sem meu gato, gente. E vamos fechar com um ponto baixíssimo, formando um círculo, ó. Tá? Aqui nessa primeira carreira, a gente vai trabalhar uma carreira de vez. Então, a gente vai começar com 4 correntinhas para ser um ponto alto e uma correntinha de separação. E no mesmo ponto, a gente vai fazer mais um ponto alto para formar o nosso primeiro V. Nos demais, a gente vai sempre pulando 2 pontos e no terceiro, vamos fazendo outro V. Com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Novamente, pula 2 pontos, no terceiro faz um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, tá? Assim por toda a volta. Quando a gente tiver feito o último ponto V, eu volto pra gente fechar a carreira e eu mostrar como é que vocês vão fazer as próximas. Aqui... feito o último Vzinho, vai ter sobrado 2 correntinhas que a gente vai pular, e a gente vai fechar com ponto baixíssimo na terceira correntinha, contando, né, de baixo para cima, que equivale ao primeiro ponto alto. Agora, aqui a gente quer entrar no meio do Vzinho, então, onde tem a correntinha soltinha aqui mesmo, a gente vai fazer mais um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas para ser o meu primeiro ponto alto, e essa carreira é aquela que a gente intercala, um ponto alto e um leque, um ponto alto e um leque. Então, aqui nesse primeiro é um ponto alto, no próximo V vai ser um leque, com 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos, tá? Aí, feito o leque, no próximo V vai ser um ponto alto, e assim a gente vai intercalando, tá? Igual que a gente já trabalhou ali no cropped. Aqui vai ter, então, no último, um leque, e vocês vão fechar com ponto baixíssimo no primeiro ponto alto. Aí, eu volto novamente só pra falar daqui da parte em relevo. Esse primeiro ponto nunca vai ser em relevo, tá? Só os demais. Gente, aqui eu iniciei a próxima carreira só porque é a mesma coisa, ó, porque eu queria mostrar mesmo a questão dos pontos altos. O primeiro, como eu falei, sempre vai ser normal, então é fechar com um ponto baixíssimo, subir 3 correntinhas e trabalhar leque sobre leque. Nos demais pontos altos, a gente vai pegar eles em relevo, então ao invés de pegar aqui em cima, nós vamos pegar por trás do ponto, tá? Essa é a única diferença. Então, em todas as carreiras, a gente vai fazer assim nos pontos altos, pegar ele por trás do ponto. É leque sobre leque normal, tá? Daí, eu vou pegar só mais uma vez aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar mais linha aqui. Ó, leque sobre leque normal. E aí, quando chegar aqui, ó, no ponto alto, a gente pega ele por trás do ponto pra ele ficar em relevo, tá? Então, aqui no meu, eu fiz um total de 8 carreiras. Vão ser 7 carreiras assim, né? E a primeira de Vzinho. Que eu acho que é o ideal, 8 carreiras, tá bom? Aí, terminadas as 8 carreiras, é só cortar a linha e passar por dentro da laçada. A gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui que eu vou voltar pra mostrar. E aí, depois a gente vai costurar naquela manga ali na parte do punho que a gente já deixou em aberto. Terminada aqui as 8 carreiras, eu cortei a linha e passei por dentro da laçada, que daí depois é só vocês fazerem o arremate. E aqui nessa parte de cima, onde a gente iniciou, a gente vai fazer uma carreirinha de ponto baixo, para que quando a gente faça a costura não apareça muito, tá? Então, aqui nesse mesmo, qualquer pontinho aqui, eu vou colocar próximo a essa linha, justamente para depois eu poder fazer o arremate junto com ela. Então, eu vou passar a minha linha, eu vou fazer aqui 2 nozinhos. E a gente vai fazer basicamente um pontinho baixo sobre cada ponto, dando a volta. Então, aqui passo pela laçadinha e nesse mesmo ponto já faço o primeiro pontinho baixo. E aí, só vou seguindo, fazendo um pontinho baixo para cada correntinha que a gente iniciou lá. Um pontinho para cada pontinho, tá? Que é só pra parte da costurinha mesmo que a gente tá fazendo isso aqui. Então, a gente vai fazer por toda a volta. Feito o último pontinho baixo, fechem com ponto baixíssimo no primeiro que a gente fez na carreira, cortem a linha, passem por dentro da laçada, e aí vocês vão virar pro lado contrário, vão fazer o arremate e já vão deixar pro lado contrário pra gente poder daí fazer a costurinha, tá? Então, terminem,
faço o arremate e deixo viradinha para esse lado contrário, que é o lado que fica os nozinhos, que daí a gente já vai aproveitar para costurar. Terminada aqui, tá viradinha a manguinha aqui pro lado contrário, né, pra onde ficam os nozinhos. E aqui também a nossa manga também já tá, que é pro lado que a gente tava fazendo aqui a nossa costura. Então, aqui, basicamente, a gente só vai colocar aqui por cima um pouquinho, ó, só um pouquinho por cima daquela carreirinha de ponto baixo que a gente fez. E a gente vai ir costurando. A gente vai dar 2 voltinhas de costura, tá? Que é pra ficar bem presinho, bem certinho. Essa parte da costura é uma parte da gente fazer bem com calma. Justamente que é pra ficar um acabamento legal, que é pra ficar presinho certinho. Pode ser que essa parte aqui do tecido seja maior, né, do que a tua manga. O meu é um pouquinho maior do que a minha barrinha. Então, de vez em quando, a gente vai dar uma puxadinha, ó. Puxa um pouquinho o tecido e aí costura, que daí ele vai diminuindo, né, ao longo da tua costurinha. Mas não tem segredo, gente, ó, é só costurar com calma pra ficar uma boa costura, tá? Essa costura é uma costura muito simples, costura à mão, não tem erro, gente. Ó, só ir passando aqui, unindo o tecido, né, com essa carreirinha de ponto baixo que a gente fez. E como ela deve ser também no de vocês um pouquinho maior, como eu falei, de vez em quando vocês vão dando, ó, uma repuxadinha aqui no tecido para ele se encaixando no tamanho aqui da parte do crochê que a gente fez, tá? Aí, vamos dar 2 voltinhas, que é para ele ficar bem presinho, bem bonitinho. E depois, a gente faz o arremate dessa linha, tá? Ó. Mas não tem erro, tá, gente? Só ir costurando com calma para ficar bem presinho. Terminou essa parte aqui da costura, faz o arremate e a gente vai desvirar essa manga. Vocês podem desvirar, é só pegar, ó, de cima aqui, ó, para baixo. Aí, vocês puxam essa parte aqui, ó, primeiro do crochê, e aí só desviram pra ficar do lado certinho, tá? E daí, nós vamos costurar essa parte maior ali na parte do espaçamento ali do braço que a gente deixou. Olha, gente, aqui agora a gente vai fazer essa última costurinha, tá? Que é a costurinha do braço. Então, o crop a gente vai deixar, ó, viradinho pro lado contrário, que é o lado dos nozinhos, e a manga a gente desvirou, tá viradinha pro lado correto, tá? Então, aqui, basicamente, a gente vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se era isso mesmo, acho que é o contrário. A manga entra por aqui, ó, de fora para dentro, isso. Só a gente pegar assim, no caso, peraí, deixa eu só arrumar aqui. Pode pegar o cropped pelo lado certinho mesmo, não tem problema. Essa partezinha aqui, ó, da união do tecidinho, a gente deixa pra parte de baixo aqui, ó, mais ou menos aqui no meio, que é a parte de baixo ali do braço, da axila, né? Então, deixa mais ou menos viradinho pro meio, o cropped tá virado pro lado certo, a manga também. O fato de a gente costurar assim, vai ficar mais certinho, ó, tá? Deixa eu só verificar aqui uma coisa, para ver se é isso mesmo que eu fiz lá no outro. Mas é isso mesmo, sim. Deixa eu só ver aqui de novo. Deixa eu só conferir e já volto. Tá certinho, é isso mesmo. Então, a gente vai pegar aqui a nossa linha e agulha de costura, deixa eu só arrumar aqui o fiozinho. Então, a manguinha virada pro lado certo, o cropped também está pegando aqui, ó, que da costura ela vai ficar lá atrás. O cropped também, ó, tá viradinho pro lado correto, tá? Aí, aqui é só fazer a costurinha, ó. Também a gente vai dar 2 voltas, pra que fique bem costuradinho, bem certinho. A gente fez aquela carreirinha também de ponto baixo, justamente para que a gente possa fazer a costurinha nela, ó. Tá? Então, não tem segredo. Só fazer o mesmo tipo de costura, ó. A diferença é que essa aqui eu tô passando, ó, por essa carreirinha de ponto baixo. Eu entro pela frente da carreirinha e saio lá atrás, pegando o tecidinho junto, né, ó. Tá? Então, não tem segredo, gente, ó, a gente vai costurar toda essa voltinha, ó, depois vem costurando aqui, todo certinho. Aqui, ela vai tá bem do tamanho certinho da manga, tá? Então, não tem que ficar repuxando a linha nada, é só deixar bem esticadinho, certinho e ir costurando, tá bom? Então, também a gente vai dar 2 voltas, e aí, quando a gente terminar, ela vai tá costuradinha igual essa aqui, ó, tá, ó. Vai tá costuradinha igual essa aqui. Tá? Não tem segredo, não tem erro, só fazer com calma, tá? Não puxem muito também, pra não ir rasgando o tecido, só fazer uma costurinha bem de leve, bem com calma.
Aqui, terminado isso, a gente basicamente vai ter terminado o cropped. Aqui vou só fazer o arrematezinho aqui que ficou. E aqui pra parte da frente, eu fiz um total de 400 correntinhas. Que a gente só vai transpassar que nem um cropped normal, iniciando de baixo pra cima, transpassando aqui. E na pontinha a gente pode colocar uma miçanga aí pra dar um detalhe, tá? Eu vou terminar aqui esse esquema, vou colocar, transpassar bonitinho ali pra vocês, pra voltar e mostrar como é que ficou o cropped inteiro. Olha, gente, tá finalizado aqui o nosso cropped, olha que lindo que ficou. A manga não é bufante não, ela fica certinha, que essa aqui é aquela parte maior que sobe no ombro, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, atrás é fechadinho, pode colocar um forrinho ou usar um top por baixo. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.